O livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, é muito mais do que só um relato sobre os horrores de um campo de concentração. Na verdade, é uma pergunta profunda, feita por um psiquiatra que viveu o impossível e quis entender o que faz uma pessoa sobreviver quando absolutamente tudo foi tirado dela. E essa pergunta aqui, ela é o centro de tudo. Frankl não a formulou numa sala confortável de estudos, não. Ele a fez no meio da brutalidade de Auschwitz. E a resposta que ele encontrou, bom, ela muda para sempre o jeito que a gente entende o que é resiliência e o que é ter um propósito na vida. Olha, o Frankl não queria só descrever os horrores de Auschwitz. Muita gente já tinha feito isso. Como psiquiatra, a obsessão dele era outra. Era entender o porquê. Por que, vivendo no mesmo inferno, algumas pessoas simplesmente desistiam e outras encontravam uma força que parecia vir do nada para continuar lutando. E essa frase do Nietzsche, Frankl viu ela se tornar realidade da forma mais brutal possível. Ele percebeu ali na prática que quem perdia a esperança, quem perdia o seu porquê, era quase sempre o primeiro a ir embora. A pessoa não morria só de fome ou de doença, morria por falta de um motivo para continuar. Ele percebeu que essa jornada psicológica acontecia em 3 fases bem distintas. A gente vai focar nas 2 primeiras, porque é justamente nelas que está o segredo da resistência humana que ele acabou descobrindo. A primeira fase é o choque da chegada. É aqui que começa um processo brutal e muito bem calculado para apagar tudo o que fazia de alguém um ser humano, um indivíduo. Para se ter uma ideia, a vida e a morte eram decididas de um jeito terrivelmente aleatório. Um oficial da SS só apontava o dedo, esquerda ou direita. Para 90% das pessoas que chegaram com Frankl, o aceno para a esquerda significou a morte imediata. Fim. E para os 10% que escaparam dessa primeira seleção, bom, para eles começava um processo sistemático para desumanizar, camada por camada, tudo ia ser tirado deles. Primeiro vieram os pertences. O Frankl, por exemplo, foi forçado a entregar um manuscrito com o trabalho da vida inteira dele. Naquele momento, ele não perdeu só um monte de papel, sabe? Ele perdeu a identidade de autor, de cientista. Depois foram os nomes. Arrancaram os nomes deles. E sem um nome, uma pessoa vira o quê? Vira anônima. Vira só mais uma peça que pode ser substituída naquela engrenagem terrível do campo. E no lugar do nome, veio o último passo desse processo. De Viktor Frankl, médico, autor, ele foi reduzido a um número, tatuado na pele dele. 119.104. Então, sem nada, sem profissão, sem nome, o que sobrava era só o que ele chamou de existência nua. O que será que acontece com a mente humana quando ela é levada a esse limite extremo? Isso leva a gente para a segunda fase. Depois daquele choque inicial, vinha a adaptação à rotina do campo. E foi exatamente aqui, no meio de um estado de total apatia emocional, que a resposta para aquela grande pergunta começou a aparecer. Apatia. Sabe, aquele estado em que a pessoa parece não sentir mais nada? Aquilo não era um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Era um escudo psicológico. Era o único jeito de aguentar a dor, a injustiça, a morte de todo dia, sem ficar completamente louco. E aqui vem a descoberta fundamental. Enquanto a realidade lá fora era um inferno de fome, de dor, de sofrimento, os prisioneiros perceberam que podiam escapar para um lugar que ninguém podia tocar. O mundo interior deles. Um refúgio feito de amor, de memórias, de imaginação. O Frankl teve essa epifania, essa grande sacada, marchando em condições desumanas, pensando na esposa dele. Ele percebeu que o amor ia além da presença física. Era uma força que podia sustentar a alma, mesmo sem saber se a pessoa amada ainda estava viva. E essa força interior não vinha só do amor, não. Às vezes, no meio daquela sujeira toda, a beleza de um pôr do sol era um refúgio. Esses pequenos momentos conectavam os prisioneiros a algo muito maior que o sofrimento, lembrando que ainda existia um mundo com beleza e com significado. Essa descoberta do poder do mundo interior leva o Frankl à sua conclusão mais importante de todas, a de que existe uma liberdade que nem o regime mais cruel e totalitário do mundo poderia destruir. Pensa bem, podiam tirar todos os bens, a identidade, a saúde, a dignidade, tudo isso podia ser arrancado à força. Mas lá no fundo, bem no centro do ser, uma coisa permanecia intocável, uma verdadeira fortaleza interior. E aqui está, a resposta para a pergunta lá do começo. O ponto é o seguinte, mesmo quando não se pode controlar nada do que acontece do lado de fora, sempre é possível controlar como se responde do lado de dentro. Essa escolha, a escolha da nossa atitude,
Essa é a última liberdade humana. Ok, mas como essa liberdade interior ajuda a gente a encontrar um sentido, ainda mais quando a gente está sofrendo? Frankl mostra que não tem um caminho único, não. Ele identificou 3 fontes principais de sentido. A gente pode criar sentido fazendo alguma coisa, num trabalho importante. A gente pode encontrar sentido no amor, cuidando de alguém. E, o mais importante, a gente pode encontrar sentido na atitude que escolhemos ter diante de um sofrimento que não dá para evitar. E essa parte é fundamental. Olha só, o sofrimento por si só não tem sentido nenhum. A ideia não é que sofrer é bom, longe disso, mas o sentido é possível apesar do sofrimento. O jeito como uma pessoa enfrenta a dor pode transformar uma tragédia numa vitória. E é com essa pergunta final que a história de Frankl nos deixa. Se foi possível encontrar um sentido nas piores circunstâncias que um ser humano pode imaginar, onde será que nós, no nosso dia a dia, podemos encontrar sentido, não importa o que a gente esteja enfrentando?